Presidente, queria iniciar minha fala pedindo desculpas pelo fato de que talvez o meu discurso, a minha manifestação aqui, ela possa ser rotulada como monotemática, ou possa ser rotulada como repetitiva, ou como talvez um clichê, né, da Defensoria Pública. Mas, na verdade, presidente, e aqui estão os meus colegas de carreira que não me deixam mentir, a realidade da Defensoria Pública no Brasil é que é estanque, que não muda, que não se altera, que a gente não consegue avançar. E para provar isso, eu me sinto na obrigação de fazer uma pequena evolução histórica do ponto de vista legislativo. Peço vênia para me limitar um pouco a falar da Defensoria Pública da União, né? Afinal de contas, como defensor público federal, me sinto com mais legitimidade para tal. A Defensoria Pública da União, ela foi prevista inicialmente na Constituição de 88. Vossa Excelência, como constituinte, já lá desde 1988 é um grande parceiro nosso. E a despeito de previsto na Constituição de 88, a Defensoria Pública da União, ela só veio a ser criada em 1995, ou seja, passados 8 anos da previsão constitucional, através de uma medida provisória. A Defensoria Pública da União, ela foi criada ou instalada em caráter provisório e emergencial em 95. Infelizmente, presidente, essa é a realidade que permanece na Defensoria Pública da União. Para que todos tenham conhecimento, a Defensoria Pública da União, ela está presente em apenas aproximadamente 30% do território nacional. Ou seja, nos outros 70% do território brasileiro, existe um membro do Poder Judiciário para julgar, existe um membro do Ministério Público para acusar, mas não existe um membro da Defensoria Pública para defender, para garantir o contraditório, para garantir a ampla defesa, para garantir o acesso à justiça da população carente, para garantir cidadania. E isso é uma situação, como eu disse, que perdura ao longo do tempo, né? Nós estamos hoje, na Defensoria Pública da União, com apenas, se me fugir um pouco a memória aqui, se não for traído por ela, 640 defensores públicos federais para o Brasil todo, para atender uma população potencial de aproximadamente 100 milhões de brasileiros. Então, é desumano, é impossível exercer ou desempenhar essa função. Desempenhar uma função extremamente importante, né? Porque, a despeito dessa falta de estrutura, e aí, com todo respeito e com toda a vênia, eu acredito isso ao Poder Executivo do Brasil, independente de governo, de ideologia, a Defensoria ela sempre teve muita dificuldade de dialogar com o Poder Executivo. Já com o Legislativo, não. O Legislativo, tanto esta Casa, e eu já estendo meus cumprimentos e meus agradecimentos à Câmara dos Deputados, a Defensoria sempre transitou muito bem. Nós sempre tivemos os nossos pleitos muito bem representados dentro do Congresso Nacional. E, como eu estava dizendo, fazendo essa evolução histórica, sensível a essa situação da Defensoria Pública brasileira, em 2014 foi aprovada uma emenda à Constituição de número 80. E como já colocada também aqui pelo doutor Gabriel, essa emenda ela previu que aonde tivesse um juiz e aonde tivesse um promotor, também tivesse um defensor, para garantir, como eu disse, a ampla defesa, o contraditório e o acesso à justiça. Essa PEC, ou essa emenda, ela foi batizada, inclusive, aqui pelos corredores do Congresso Nacional como a PEC das comarcas, justamente em virtude da necessidade dessa interiorização. E essa previsão da emenda constitucional 80, ela trouxe um prazo, ela estipulou um prazo, uma norma programática, para que num período de 8 anos, a Defensoria Pública brasileira, e aí tanto a Defensoria Pública da União quanto a Defensoria Pública dos Estados, tivessem em todos os municípios, tivessem em todas as comarcas, em todas as subseções da Justiça Federal. Acontece, presidente, que nós estamos já em 2019, ou seja, passaram-se, se aproximando aí de 5 anos. Infelizmente, a Defensoria Pública da União, ela na verdade tem feito um esforço hercúleo para não fechar unidades e não para abrir unidades, principalmente em virtude da emenda constitucional 95, que traz um teto de gastos, que traz um limitador para os gastos públicos, como já dito aqui pelos meus antecessores, que é importante, é necessária,
mas eu acho que a gente não pode generalizar, né? Não podemos tratar todos com o mesmo remédio à medida em que cada doente precisa de sua dose específica e de sua droga específica. Então, a emenda constitucional 95, ela é absolutamente nefasta para a Defensoria Pública da União, está colocando em risco a Defensoria Pública da União. Se eu ter noção, paralela à emenda constitucional 95, foi aprovada também uma lei que determina que os servidores que estejam na Defensoria Pública da União, requisitados, porque a Defensoria Pública da União não conta com carreira própria de apoio, não temos analistas, não temos técnicos, não existe uma carreira de apoio. A Lei 13.328, também de 2016, determina que os servidores requisitados pela Defensoria Pública da União têm um prazo de até 3 anos para permanecer na DPU. Vencidos esses 3 anos, das duas, uma. Ou a Defensoria Pública da União devolve, e aí é inevitável a solução de uma continuidade no serviço público, ou então a Defensoria Pública custeia a requisição, a despesa desses servidores, com um orçamento diminuto, um orçamento que mal custeia e cobre as contas atuais, ou seja, essa segunda opção de custear as despesas com as requisições é inviável, é impraticável. Então, agora dia 28 de julho, vence os 3 anos dessa lei. Se nada for feito até lá, eu não sei o que é que vai ser da Defensoria Pública da União. Então fica um apelo ao Legislativo, fica um apelo ao Executivo, fica um apelo às autoridades constituídas que olhem para a Defensoria Pública brasileira. É um instrumento de cidadania, o defensor, ele é um instrumento de transformação social, né? A nossa Constituição, no artigo 134, coloca a Defensoria Pública como expressão, instrumento do regime democrático, né? Demonstrando a relevância, a importância dessa instituição. Sobretudo para uma sociedade como a brasileira, que tem seu traço marcante a desigualdade. E com essa desigualdade, invariavelmente, vem violação a direitos. E essas violações também, invariavelmente, se dão na população carente, na população vulnerável. É contra o negro, é contra o índio, é contra o imigrante, é contra a mulher, é contra a população em situação de rua. Então, a Defensoria Pública, por ter esse perfil de garantir o acesso à justiça a essa população, também se torna, de certa forma, vulnerável. Então, nós precisamos nos cercarmos, né, de amigos, figuras políticas da República comprometidas com causas republicanas, para garantir o fortalecimento dessa instituição tão cara para a sociedade brasileira. E eu encerro dizendo que a Defensoria Pública, ela precisa ter algumas características. Eu acho que a Defensoria Pública no Brasil, para poder mudar o sistema como posto hoje, ela precisa estar num estado de insatisfação crônica, em estado permanente de desobediência. A gente precisa provocar, chamar atenção, precisa fazer não só os políticos, os gestores, as pessoas que fazem as políticas públicas do nosso país, mas também a sociedade, a população. A gente precisa buscá-los à reflexão, para, reconhecendo a desigualdade em nossa sociedade, fortalecer instituições que buscam aparar um pouco dessas arestas, né? Diminuir um pouco dessa desigualdade. Então eu encerro com esse apelo, né, que Vossa Excelência, como um grande apoiador da Defensoria Pública, capitaneie essa mudança de rumo, digamos assim, que a gente precisa dar a essa instituição tão importante, tão cara à sociedade brasileira. Obrigado.